Bom dia, eu sou Maria Cláudia, sou doutoranda em Linguística Não UFSCar e também professora de língua espanhola na Academia da Força Aérea. Bom, o trabalho que eu vou apresentar hoje tem a ver com o processo de elaboração de um material didático que compõe uma pesquisa em andamento intitulada Sistemas Adaptativos Complexos e o Ensino de Espanhol numa Instituição Militar, reflexões a partir da elaboração de um material didático. E nessa pesquisa, nós nos propusemos analisar, com base nos pressupostos teóricos dos sistemas adaptativos complexos e por meio do método da pesquisação, as consequências de uma intervenção no curso de língua espanhola na Academia da Força Aérea Brasileira, né, no contexto onde eu atuo, em decorrência de inquietações, por minha parte, e ao longo, né, da minha trajetória na instituição. Bom, sobre a metodologia. O material didático foi elaborado com base nos dados coletados e analisados no corpus formado por entrevistas a 6 oficiais que estiveram em missões em países hispânicos na América do Sul durante 2 anos e questionários aos cadetes e professores de espanhol da instituição. E os dados, né, revelaram as suas percepções em relação à língua espanhola relacionadas a 4 fractais do sistema complexo de aquisição de segunda língua. São eles o input, o contexto, motivação e afiliação, né, que compõem, entre outros, como eu disse, o sistema complexo da aquisição de línguas. E as minhas percepções também, como docente pesquisadora, né, também contribuíram para o processo de elaboração. E esse material, uma vez elaborado e aplicado aos grupos de cadetes participantes, objetivou-se analisar como este input promoveu mudanças no processo de ensino-aprendizagem de espanhol nos grupos em que foi utilizado, que tipos de mudanças, por exemplo, um maior envolvimento no processo e também uma maior sensibilização ao estudo da língua espanhola. Com relação à metodologia, nós nos apoiamos na abordagem comunicacional, um termo utilizado por Almeida Filho para contrastar com a abordagem gramatical comunicativizada, né, na qual tópicos gramaticais ainda funcionam como eixos organizadores, né, do material didático. Bom, a abordagem comunicacional, segundo Almeida Filho, o conteúdo ele é composto primariamente por temas e seus tópicos derivados ou por área de estudo selecionada para servir, né, de estofo para as atividades do tipo tarefa ou projetos que envolvem o participante e o convidam a produzir muita língua. E também nós nos apoiamos no ensino baseado em conteúdo ou aprendizagem integrada de conteúdo e língua. Conforme Brown, Apud, Brinton, Snow e West, a aprendizagem integrada de conteúdo e língua refere-se ao estudo simultâneo de ambos, mas com a forma e sequência de apresentação da língua ditada pelo conteúdo do material, e não por tópicos gramaticais. É uma abordagem derivada da evolução do ensino comunicativo de línguas e compartilha com ele os mesmos princípios fundamentais. O objetivo é criar uma integração significativa com o conteúdo para despertar o interesse do aluno. E esse input, ele deve ser significativo, esse conteúdo deve ser significativo e compreensível, ou estar um nível acima do conhecimento atual do aluno. E isso nos remete a Crashing, né? Que supõe-se que, por sua vez, gere motivação, né? E a motivação gera aquisição. Com relação ao material didático, quais foram os critérios nos quais eu me apoiei para elaborar? Primeiramente, a relevância para o contexto em questão. E essa relevância, né, o conteúdo,
foi direcionado principalmente, né, na análise dos dados coletados, né? Claro, né, que as minhas percepções também, durante a minha trajetória na instituição, né, também como docente e pesquisadora, também colaborou, né, para esse processo de elaboração. Outro critério foi o número de horas disponíveis para a disciplina Língua Espanhola 4, né, porque o material foi usado em Língua Espanhola 4, que é o último semestre, né, de Língua Espanhola do curso, que é composto por 4 semestres. E Língua Espanhola 4 tinha duração de 20 horas, né, e os cadetes já haviam estudado Língua Espanhola 1, 2 e 3, com um total de 90 horas. Então, eles já tinham uma base de língua espanhola quando esse material foi aplicado. Nós escolhemos também 3 temas, também orientados, né, pela análise de necessidades, e cada um deu origem a uma unidade didática, né, ou seja, eles constituíram os eixos organizadores para o seu planejamento. Nós trabalhamos com os seguintes temas: diversidade cultural e linguística, a conquista das Américas espanhola e portuguesa e cooperação e conflito nas relações internacionais. Né? Para alcançar quais objetivos? Primeiro, construir um conhecimento linguístico de uma maneira menos consciente, desenvolver a consciência crítica por meio de valores que promovam um discurso contra-hegemônico, principalmente com o objetivo de desconstruir estereótipos e preconceitos. Também compreender que o conhecimento de línguas estrangeiras, além de instrumento de comunicação, contribui para o enriquecimento cultural e para a formação do indivíduo. Perceber que o conhecimento de línguas estrangeiras não está isolado, mas sim interconectado com outras áreas de estudo, como relações internacionais, por exemplo, que compõem também a grade curricular do curso na instituição. Compreender que o idioma também cumpre uma função humanizadora, pois promove a aproximação entre as culturas e é um meio de conhecê-las, e desse modo, fazer com que estereótipos e preconceitos sejam desconstruídos. Abandonar a visão hierarquizada de culturas e línguas e compreender que não há culturas e línguas melhores nem piores, e que o pluralismo cultural e linguístico é enriquecedor e deve ser valorizado. Também conhecer ou recordar aspectos da história dos países hispano-americanos, analisá-los, interpretá-los e verificar o seu reflexo nessas sociedades e principalmente no momento atual, e estabelecer relações com a história e a atualidade brasileira, porque nós trabalhamos conforme a perspectiva intercultural também. E refletir sobre os múltiplos aspectos que envolvem o âmbito das relações internacionais, né? Seu caráter interdisciplinar, a relação com a carreira militar, sobretudo, as habilidades e os conhecimentos necessários ao profissional, a criação das organizações internacionais, a resolução de conflitos, a cooperação entre os estados, ou seja, a geopolítica de um modo geral. Né? Para eles perceberem, né, que o idioma ele não está isolado de outras áreas de estudo. E relembrando, né, como eu já havia dito, que a disciplina Relações Internacionais está presente na grade curricular da instituição e essa disciplina estava sendo ministrada concomitantemente com Língua Espanhola 4. Que recursos foram utilizados? Utilizamos textos autênticos, mas entendendo a autenticidade na acepção de Thompson. Segundo ele, um texto autêntico é aquele que é produzido a fim de comunicar ao invés de ensinar, ou seja, não é utilizado como pretexto para ensinar a estrutura sistêmica da língua. Textos escritos e orais, charges, vídeos e imagens retirados de fontes da internet, livros de história e também de literatura hispano-americana. Bom, e as atividades não foram elaboradas com foco na forma. Mas durante a sua realização, qualquer dúvida relacionada à gramática e ao vocabulário era considerada. Mesmo se eu percebesse, né, ter alguma dificuldade, e o aluno também, ele se manifestava. E mesmo assim, nós colocamos no final de cada unidade didática um quadro de apoio para possíveis consultas,
bem como uma lista de sites com exercícios. Por exemplo, nós colocamos, já na primeira unidade, algumas informações sobre os conectivos, porque muitas atividades, ou melhor, a maioria das atividades, exigia argumentação. Então, claro que eles iam ter que usar os conectivos, por exemplo, para argumentar. Bom, aqui eu apresento alguns exemplos de atividades presentes nas unidades didáticas. Eu não vou comentar detalhadamente cada uma por uma questão de tempo, tá? Então, eu coloquei, assim, atividades relacionadas aos 3 temas. Bom, e os resultados parciais? Parciais por quê? Porque eu não analisei totalmente os resultados, tá? Mas eu já organizei e li e pude coletar o seguinte, que os temas diversidade cultural e a conquista das Américas espanhola e portuguesa, eles agradaram, principalmente quando se tocou na questão de quebras de paradigmas linguísticos e culturais, eles se envolveram bastante. E também sobre inteligência cultural, estereótipos e preconceitos e aspectos da história da região. Agora, com relação ao tema cooperação e conflito nas relações internacionais, né, embora ele estivesse diretamente vinculado ao universo dos cadetes, eu observei que uma parcela não estava motivada para estudar esse tema. Ao contrário do que eu esperava, né, pelo fato deles já estarem estudando em relações internacionais, né, que é a disciplina, como eu disse, que faz parte da grade curricular. Bom, o que eles alegaram, né? Alegaram que foi um tanto desmotivador, porque eles já tinham estudado parcialmente esse conteúdo. Bom, mas os cadetes interessados, eles participaram bastante e o interesse foi bastante notável. Bom, e o foco no conteúdo em detrimento de uma abordagem gramatical explícita foi bem aceito por uma parcela dos participantes. Outra parcela se sentiu bastante insegura. E sugeriu-se reduzir a extensão das unidades e diversificar os temas. Bom, as considerações finais. Tendo em vista os aspectos observados no decorrer das aulas e nas avaliações realizadas pelos participantes, a escolha dos temas ela foi pertinente, bem como a escolha da abordagem. Né? Agregou-se conhecimento tanto com relação à língua quanto ao tema, e a inserção do componente cultural e intercultural estimulou a motivação para a aprendizagem, ampliação da visão de mundo e o desenvolvimento do senso crítico. E aí, se nós compararmos, né, aos anos anteriores, notou-se uma mudança considerável, ou seja, uma maior flexibilidade, tanto em termos da escolha de temas, de conteúdos e de tipos de atividades. Isso foi muito bom porque proporcionou mais conforto ao professor, claro, e aos alunos também, né, por poder trabalhar com o próprio material, né, que vai ao encontro das necessidades do contexto, sem a rigidez de um livro didático, né? E também usar os procedimentos metodológicos mais adequados ao contexto, né? Claro, né, que foi observado que vários ajustes serão necessários. Bom, aqui eu citei as referências, né, do Almeida Filho, Brown e Thompson. Bom, é isso. Muito obrigada.